Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai Santo, agora nós vamos abrir a sua palavra, Senhor, expor a tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor seja misericordioso comigo, me dê sabedoria, clareza, discernimento, intrepidez para expor a tua palavra. E da mesma forma eu peço que os irmãos aqui presentes tenham ouvido para ouvir aquilo que o teu Espírito tem para falar. E que essa mensagem, Senhor, não fique só no intelecto, mas que desça aos corações. Pai querido, nós também pedimos por aqueles que estão ouvindo pela internet, que o Senhor faça a mesma coisa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos continuar expondo o livro de Isaías, e a mensagem hoje nós estamos no capítulo 6 de Isaías. Se você quiser abrir aí, Isaías capítulo 6, maravilhoso Isaías 6. Não sei quem teve o privilégio de já ler Isaías 13, que é a visão de Isaías, maravilhoso, muita coisa para nós aprendermos aqui nesta passagem. Diz assim, vou ler até o 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que texto maravilhoso, que maravilhas. Lendo esse texto a gente fica imaginando aqui a visão que Isaías teve, essa visão gloriosa do trono do Senhor. Já vou dizer aqui já antes, que eu já vi alguém pregar sobre esse texto e falar assim: Isaías foi que nem Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Não tem nada a ver. Isaías estava no templo em Jerusalém e ali ele teve a visão do Senhor. Ele não foi arrebatado nessa visão. Deixa eu fazer um pano de fundo aqui da história, para nós melhor entender o texto depois. Com as informações que nós temos aí no versículo 1, que diz que no ano da morte do rei Uzias, o que isso é bom para nós? Porque tem alguns textos na Bíblia que nós não sabemos quando aconteceu. Algumas passagens nós ficamos muito no vácuo. Quando que aconteceu isso? Eu não sei. Mas aqui o profeta ele dá uma pista para nós. Quando que aconteceu isso? Foi no ano da morte do rei Uzias. E quando que o rei Uzias morreu? Ele morreu em aproximadamente 740 a.C. Ele foi um rei muito poderoso. Ele conquistou muitas terras para Judá, ele reconquistou muitas terras que tinham sido tomadas pelos inimigos. Ele era um rei bastante poderoso, bastante forte. E a história dele, do rei Uzias, ela está contada no livro das Crônicas, mais propriamente no 2º livro das Crônicas, no capítulo 26. E no versículo 15 do capítulo 26, tem ali uma pincelada de quem foi esse rei Uzias. Olha ali o que está escrito. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. O final desse versículo, ele chama a atenção e ele é maravilhoso quando nós lemos,
Por quê? Porque ele foi um rei extremamente forte, rico, poderoso. Mas qual é a causa de tudo isso? Quem o ajudou? Olha o que diz o final do versículo. Ele foi maravilhosamente ajudado. Ou seja, ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, dando a ele sabedoria, dando a ele um reinado longo e próspero, dando a ele riquezas e muitas terras, dando a ele temor dos outros reis. Mas chegou uma altura do seu reinado, depois que ele estava forte, rico, poderoso, tinha muitas terras, reinava sobre todos, sobre Judá, era um rei que a sua fama correu por toda a vizinhança. Ele imaginou que ele pudesse seguir uma carreira sozinho. Ele imaginou que ele pudesse, como rei poderoso, ele pudesse fazer tudo, porque ao rei poderia todas as coisas. Só que não foi bem assim. Ele resolveu seguir uma carreira que nós chamamos de uma carreira solo. E todo mundo que quer seguir uma carreira solo faz um monte de bobagem. E com o rei Uzias não foi diferente. Então nós olhamos um pouco mais para frente, ali no versículo 16, e nós percebemos o que o cronista, ele fala que esse rei, qual que foi a postura dele. 2 Crônicas 26, 16, ele diz assim: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Então veja que era um rei forte, um rei poderoso, mas a certa altura da sua vida ele resolveu fazer algumas coisas, cometer algumas transgressões. E estas transgressões não foi contra outros reis, mas foram transgressões contra o Senhor seu Deus. E aí o negócio fica complicado, né? Você cometer transgressões contra o Senhor seu Deus fica difícil. Por quê? Porque a sua autoridade, o seu reinado, as suas conquistas, talvez o seu fã-clube pudesse falar ao coração dele que, como rei, ele poderia fazer qualquer coisa. Afinal, ele era o rei de Judá. Ele estava por cima, ele estava no trono, ele mandava em tudo e em todos. E estas transgressões, entre essas transgressões que o cronista fala que ele fez, uma foi primordial para a sua ruína, ou seja, ele quis fazer algo que não era permitido ao rei fazer. Alguém pode perguntar, mas o rei tinha alguma coisa que o rei não podia fazer? Sim, tinha algumas coisas que o rei não podia fazer. E o que este rei quis fazer? Ele quis entrar no templo do Senhor, ele quis queimar incenso ao Deus de Israel. Só que isso não era permitido a ninguém fazer, exceto aos sacerdotes. Por que então? Mas o rei não era maior que os sacerdotes? Não. Sob o ponto de vista de Deus, não. Porque os sacerdotes foram divinamente separados por Deus da tribo de Levi. Lembra da história? Que Deus separou a tribo de Levi, essa tribo foi separada para cuidar do templo, para limpar o templo, para fazer os sacrifícios, para queimar incenso, para fazer as ofertas. A tribo de Levi, os sacerdotes, era o que tinha que fazer isso. E quando o rei tenta fazer esse tipo de ação, ele transgride a ordem do Senhor. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou maior do que aquele que separou você para isso. E o Senhor disse: não, aí você não pode fazer. Dá uma olhada aí, a parte B de 2 Crônicas 26, 16. Ele diz assim: porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ou seja, ele quis fazer uma atitude que não era permitido ele fazer. E qual que foi a consequência disso, meus irmãos? Tinha ali um sacerdote, eu estou contando essa história para a gente entrar no texto já, tá? Tinha um sacerdote ali chamado Azarias, ele só aparece aqui, aqui nesse texto de 2 Crônicas. Tinha um sacerdote chamado Azarias, e ele mais 80 sacerdotes impede o rei, ou tenta impedir o rei de cometer tal loucura, dizendo: você não pode fazer isso, você é rei, mas você não pode fazer isso.
E aí a Bíblia diz que ele, o rei, ele se indignou contra os sacerdotes. Só que indignar contra os sacerdotes nesta situação é se indignar contra Deus. É dizer para Deus que aquilo que o Senhor tinha determinado não estava certo. É dizer para o sacerdote que ele, como rei, podia transgredir uma ordem soberana do Senhor. Só que não podia. Por que não podia? Porque foi o Senhor que disse: sacerdote vai fazer isso, rei vai fazer aquilo. Quando inverte essa situação, o Senhor agia, e ele agiu mesmo. 2 Crônicas 26, 19, diz assim: então Uzias, que era o rei, se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. É interessante que a resposta do Senhor vinha na lata, né? Mas vinha na hora, né? Ó, você está se indignando contra o sacerdote, então tá aí a lepra na sua testa. Na hora, no mesmo momento. E se você tiver curiosidade de ler a história do rei, lá de 2 Crônicas, você vai ver que eles tiraram o rei do templo, colocaram o rei numa casa separada. Por quê? Porque todo mundo que tinha lepra naquela época tinha que ficar num lugar separado, porque a lepra era contagiosa. O rei ficou numa casa separada e, segundo os estudiosos, 10 anos até a sua morte. Então, se indignar contra o sacerdote naquele momento era se indignar contra Deus. Era dizer para Deus que ele estava fazendo as coisas erradas. Irmãos, e esta é uma situação bastante comum no nosso tempo, que nós percebemos muitas pessoas, depois que ficam fortes, poderosos, ricos, começa a ficar soberbo também, e começa a achar que pode fazer qualquer coisa, pode dar ordem para as pessoas e dar ordem, inclusive, para Deus. E não há poderoso diante de Deus. É isso que o homem precisa entender. O Gabriel leu aqui a história de Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar. Só que agora eu te vejo. Então é o seguinte, não há poderoso diante de Deus, e a postura do rei Uzias serve como uma primeira aplicação para nós. Diante do Senhor tem que ter humilhado. Diante do Senhor a postura do homem tem que ser uma postura de humilhação, e não uma postura de exaltação. Porque se o homem se exaltar diante de Deus, você pode ter certeza que ele vai humilhar. Porque não há poderoso diante do Senhor. Não há ninguém, nem o rei Uzias, diante do Senhor. O Senhor disse: olha, você está errado, e aí a lepra na sua testa, que é que toda vez que você olhar para você mesmo, ou as pessoas olharem para você, vão se lembrar do que você fez, do que você tentou fazer, o que era errado. Pois bem, irmãos, assim morreu então o rei Uzias, no ano 740 a.C., e ele reinou por 52 anos em Judá. Começou a reinar com 16 anos. Muito bem, no seu lugar então entra um cidadão chamado Jotão. Jotão era filho do rei Uzias. E o que esse Jotão fez? Muito bem, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele seguiu os caminhos do seu pai Uzias, e ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, exceto 2 Crônicas 27, 2. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Ah, tá, prendeu, não é? Fez tudo o que era certinho, exceto não foi lá contestar Deus, não foi lá dizer para Deus: ó, eu sou o rei. Não, exceto que não entrou no templo do Senhor. Jotão chegou à conclusão de que desafiar Deus não era a melhor estratégia. Que chegar lá e se indignar contra os sacerdotes, querer tomar uma decisão, fazer uma ação que não era permitida ao rei, não era a melhor decisão, porque Deus iria agir da mesma forma que agiu com o seu pai. Irmãos, e a postura de Jotão pode ser usada para nós. Aí você pode dizer assim: rapaz, mas o que eu tenho a ver com esse tal de Jotão? A postura de Jotão.
é uma postura que nós podemos usar, nós podemos contextualizar. E eu vou explicar para você como. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele dá alguns exemplos da história de Israel. Ele fala do povo que saiu do Egito rumo à terra de Canaã. Só que ali, no meio da história, ele começa a falar o seguinte: o que não era para o povo fazer. Olha só, a partir do versículo 5 até o versículo 11, olha o que Paulo fala, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 5, ele diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. De quem? Do povo que saiu do Egito, que caminhou no deserto por 40 anos e ia para a terra de Canaã. Da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, morreu toda aquela geração no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, preste atenção aqui, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E agora vem o 11, e aqui eu quero que você preste atenção. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quem são esses que os fins dos séculos têm chegado? Eu e você. Quando nós olhamos para João 17 e nós olhamos a oração sacerdotal de Jesus Cristo, aí ele diz assim: Senhor, eu oro não somente por este, mas por todos aqueles que vierem a crer pela pregação da palavra. Você diz: oh Senhor, que maravilha, eu fui incluído na oração sacerdotal de Jesus, oh glória, oh bênção. Só que aqui você também foi. Só que aqui você também foi. Preste atenção, foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, são advertências para que? A Bíblia diz assim: tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito, ou para nossa advertência foi escrito. Tudo que foi escrito. Então, quando nós olhamos para essas passagens aqui, são advertências para que não cometemos as mesmas coisas. Por isso que eu digo para vocês, o exemplo de Jotão serve para nós? Serve. Foi um rei que fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, exceto foi lá se indignar contra os sacerdotes. Foi lá querer dar uma de gostoso, porque ele ia receber o mesmo castigo. Essa passagem serve para nós muito bem. Observe com carinho esse versículo 11. Aí eu pergunto para vocês, diante de todo aquele cenário que Uzias, Jotão, como que estava o povo? O povo voltou-se para o Senhor, o povo se arrependeu dos seus pecados, deixou a prática errada, creram no Senhor. São perguntas que eu estou fazendo. Como seria ótimo se isso pudesse acontecer? Mas como que ficou o povo diante de toda aquela situação de Uzias e de Jotão? A Bíblia nos diz, 2 Crônicas 27:2, olha a postura do povo, que bonito. E o povo continuava na prática do mal. E o povo continuava na prática do mal. Eu pergunto para vocês, mudou? O povo continua na prática do mal. O povo não quer saber de Deus. O povo quer fazer as coisas erradas. O povo quer viver na prática do mal. Bom, irmãos, feito essa introdução, agora nós podemos entrar propriamente dito no texto.
E eu quero dizer o seguinte, este é o cenário que Isaías estava vivendo. Esta é a nação de Judá na época que Isaías teve essa visão. Não parece a nossa nação? Essa é a nação de Judá. Quando a gente olha para Judá e Jerusalém, diz, nossa, mas que povo pecador, hein? Ah, se eu pego aquilo ali, olha, mas Deus fez certinho destruir aquele povo. Olha, mas Deus foi justo, hein? Olha para nós. Se não é a mesma coisa, o povo continua na prática do mal. E por que isso é importante? Porque nós vamos traçar um paralelo com o texto. E essa informação dada por Isaías, ela é interessante para que a gente tenha o que estava acontecendo e onde que Isaías estava orando. Ele estava orando no templo e isso aconteceu, como eu disse, lá no ano 739, 740 a.C., foi quando o rei Uzias morreu. Então tá, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Reclamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Primeira pergunta que eu faço: quem Isaías viu? Você já parou para pensar? Quem foi que Isaías viu? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías viu Jesus Cristo, irmãos. Viu Jesus sentado no alto e sublime trono. E aí você vai dizer, mas da onde que você tirou isso daí? Eu tirei da Bíblia, porque Paulo nos fala que Isaías estava sentado no alto e sublime trono. Eu não coloquei o texto aqui, mas se você tiver curiosidade, você lê Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20, onde Paulo mostra que Deus o ressuscitou dos mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, aonde nós, pela fé, também estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, subordinando a Ele principados, potestades, poderes e domínios. Isso também está escrito em Colossenses. Então, Jesus, ele ressuscitou e ele está sentado à direita da majestade. O mesmo Jesus que está sentado à direita da majestade foi o Jesus que Isaías viu assentado no trono. E se você ainda tem dúvida, daqui a pouco eu vou esclarecer essa dúvida sua. Isaías viu, ele disse o seguinte, eu vi, ninguém me disse, não me contaram, eu vi o Senhor assentado. Imagina uma experiência ímpar, gloriosa, que foge, eu acho que a compreensão de cada um de nós, uma experiência deste tamanho. E aqui, irmãos, se você fizer uma leitura muito apressada, você não vai conseguir enxergar, o que eu também não enxerguei. E eu vou aqui, ouvindo uma mensagem do pastor Marcos Granconato, ele diz o seguinte, se você fizer uma leitura apressada, você não vai enxergar os 2 tronos. Falei, não, mas peraí, que 2 tronos? Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Aí, então leia de novo, aí você lê, e aí realmente, quando você faz uma leitura calma, uma leitura bem devagar, você consegue imaginar os 2 tronos aqui. Por quê? De que trono que eu estou falando? Primeiro, eu estou falando de um trono limitado, um trono interrompido pela morte do rei. Este rei tinha um trono, que era o rei Uzias. Nós estamos falando de um trono vazio e um trono cheio. Eu estou falando de um trono limitado e um trono ilimitado. Eu estou falando de um trono interrompido pela morte e um trono que nunca será interrompido pela morte. Eu estou falando de um trono que ele foi vencido, ele venceu batalhas, mas ele pode ser vencido. Eu estou falando de um trono que vence para todo sempre. Vocês percebem que eu falo de 2 tronos, o trono humano e um trono celestial, um trono limitado e um trono que as suas abas enchem todo o templo.
Eu falo do trono do rei Uzias e eu falo do trono do Senhor Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, quando a gente percebe essa diferença entre dois tronos, um limitado e o outro ilimitado. Um humano, finito, passageiro, e o outro eterno, perene, que dura para todo sempre. Isso é fantástico a gente perceber isso. E além do Senhor estar assentado no alto e sublime trono, Isaías, ele vê a grandeza do Senhor. E aonde que está representado a grandeza do Senhor nesse texto? Está representado justamente nas abas das suas vestes, que enche todo. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Imagina as abas das suas vestes enchendo todo o templo. O que mostra isso? Mostra a grandeza, mostra a onisciência, a onipresença do Senhor em todos os lugares. Ou seja, Ele está presente em todos os cantos, em todos os lugares. Quando eu lembro do Salmo 139, que diz assim: para onde eu vou? Para onde me ausentarei do Senhor? Se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor lá está. Se eu subo às alturas, o Senhor está. Para onde eu vou? O Senhor lá está. Isso expressa a certeza de que Deus está presente em todo lugar. E o apóstolo João, quando eu falei para você que Cristo estava sentado naquele trono, Jesus, e que Isaías viu Jesus Cristo, o apóstolo João fala para nós que era Jesus Cristo que estava lá. João, capítulo 17, versículos 4 e 5, ele diz assim: Jesus disse, na oração sacerdotal dele, eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A glória de Jesus. Irmãos queridos, vamos olhar um pouquinho esse texto. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor me deu uma obra para eu consumar, só que eu já consumei. Agora eu vou para junto de ti, então devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, a glória que Isaías viu no templo. Essa glória o Senhor sempre teve, antes que tinha mundo. Quando ele diz aqui, e agora glorifica-me, ou seja, está consumado. É uma palavra que os meninos aqui até dão risada quando eu falo, tetelestai. Está consumado, não tem mais o que fazer. Senhor, o Senhor me deu uma obra para eu consumá-la, e agora eu já consumei, então agora glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que houvesse mundo. Onde que ele consumou? Na cruz. Qual foi a palavra de Cristo na cruz? Está consumado. A obra que o Senhor mandou para ele consumar, ele consumou na cruz. Tetelestai, está consumado, não tem mais o que fazer. Isso ele fez. Essa glória Isaías viu lá no alto e sublime trono. Glórias a Deus por isso. E Jesus tinha companhias naquele trono. Ele tinha serafins que estavam com ele, não sei quantos, pelo menos 2, porque um cantava para o outro. No mínimo 2 tinha, não sei quantos tinham lá. Mas serafins também só aparece aqui, né? Não aparece em outro lugar. Não sei quem é serafim. Não me pergunta como é que é a aparência dele, eu sei que tinha 6 asas. Mas eu não sei por que também que cobria os pés, cobria a cabeça e 2 voavam. Não sei. Eu sei que os estudiosos dizem que a visão era de incandescente, de fogo. Talvez a aparência, mas eu não sei qual que era a aparência de serafins. Eu sei que eles tinham ali um trabalho, eles não eram guarda-costas de Jesus Cristo, pode ter certeza disso. Qual era a função dos serafins? Exaltar a Cristo Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o hino que eles cantavam.
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse hino que os serafins cantavam, pelo menos um para o outro, é o hino da santidade do Senhor. É o hino que expressa a gloriosa santidade do Senhor. 3 vezes santos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É um hino maravilhoso que esses serafins cantavam ao Senhor. E eles estavam por cima do Senhor, diz a palavra, cantando esse hino. Esta era a função deles, exaltar a Cristo. Tem um autor chamado J. Alec Motyer, que ele diz assim: a santidade é a glória escondida de Deus. A glória é a santidade onipresente de Deus. Que coisa maravilhosa. A glória é a santidade onipresente de Deus. Irmãos, quando nós caminhamos um pouco mais e chegamos no versículo 4 desse texto, se você tiver a sua Bíblia, leia aí, nós temos uma demonstração do que a presença de Deus ou do que a glória do Senhor faz. A Bíblia diz que as bases do limiar tremeram. O que significa bases do limiar? O templo tremeu. O templo tremeu com a glória do Senhor, com o hino que se cantava de exaltação ao Senhor. Imagina, santo, santo, santo. O templo, tremeu. E não é a primeira vez que nós percebemos que a terra treme diante da gloriosa presença do Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação para mim e para você. Nós devíamos olhar para a terra. Nós devíamos olhar para o templo e tremer diante do Senhor. Tremer diante do Senhor e não querer se exaltar diante dele. Olha para a terra, meu querido. A terra, quando o Senhor fala, ela treme. O templo treme. O mar obedece. Os pássaros obedecem. Toda criatura obedece. Só o rebelde do homem que não, que quer se exaltar diante do Senhor, que quer dizer, eu posso, eu consigo, porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou. Você não é nada, que nem eu não sou nada. Nós devíamos olhar para a terra, meus irmãos, e tremer diante da presença do Senhor, diante da glória do Senhor, diante da majestade do Senhor, porque saiba você, todo aquele que se exalta, ele humilha. Todo aquele diante da santidade do Senhor. Qual foi a postura do profeta Isaías? O que ele fez diante dessa gloriosa visão, diante dessa majestade do Senhor? Olha aí o seu versículo 5, do capítulo 6. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu quero fazer mais 2 aplicações aqui. A visão de Isaías fez ele confessar o que eu e você devíamos confessar diante da glória do Senhor. Ai de mim, estou perdido. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou uma mulher de lábios impuros. Queridos irmãos, a visão da glória do Senhor fez Isaías reconhecer o que todos nós deveríamos reconhecer: o nosso pecado. O nosso pecado diante do Senhor. Ai de mim, porque estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. E Isaías não omitiu a sua nação. Isaías não disse, Senhor, o senhor sabe que é o seguinte, essa nação aqui é uma nação pecadora, mas eu, Senhor, sabe o que acontece? Eu tenho assim com o Senhor, você entendeu? Sou assim, não, ai de mim, porque além de eu ser um homem de lábios impuros, eu habito no meio de uma nação que é povo impuro. Irmãos, não foi essa a oração que Daniel fez no livro dele, no capítulo 9, que ele diz assim, Senhor, a ti a justiça,
a nós cumpre-nos corar de vergonha diante do Senhor. Corar de vergonha diante do Senhor. Ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Quando eu olho para a tua glória, não me resta, irmãos, não nos resta outra opção, outra alternativa, a não ser dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher de lábios impuros. Aí você pode dizer assim: mas irmão, não tem graça nesse texto não? É só paulada? Não tem graça não? Tem graça sim, irmãos. Versículos 6 e 7 é graça. E que graça! Olha o versículo 6 e 7, que maravilha. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ah, aqui está a graça, irmão. Aqui está a graça. Você sabe por quê? Porque a ação do serafim, pegar a brasa e levar até Isaías, não foi uma decisão dele. Não foi ele que achou bonito, falou: peraí, vou pegar uma brasinha aqui, vou levar lá. Não, isso é uma ordem do Senhor. Faça isso. Porque os serafins, ele não estava lá para tomar decisão, ele estava lá para exaltar o Senhor. O Senhor disse: pega uma brasa e faz isso. Então ele fez aquilo que o Senhor mandou. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado, e perdoado o teu pecado. Irmãos, é Ele quem perdoa os pecados, e nós somos os favorecidos nessa ação. É uma ação unilateral do Senhor, e nós somos os favorecidos nesse perdão. O apóstolo João fala disso daí, no seu livro, no capítulo 12, versículo 32, ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Do que o João está falando? Isso, irmãos, é uma atração do pecador eleito no corpo de Cristo. Isso é uma vida de pecado sendo perdoado ali na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos com ele. Irmãos, o túmulo está vazio, só que o trono está ocupado. O túmulo não tem ninguém mais lá, está vazio. Hoje é ponto turístico, mas o trono está ocupado. Ele está sentado à direita da majestade. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vive para todo sempre. E se você crê, você morreu com ele, você foi ressuscitado com ele, e você está sentado nas regiões celestiais com ele, até a volta dele vir buscar a sua igreja e nos levar para sempre, para morar com ele. Irmãos, o pecado não domina mais sobre o pecador salvo pela graça de Deus. O escrito de dívida foi rasgado. Aquilo que constava de ordenança, a lei, foi rasgado, foi pregado na cruz do Calvário. Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós que fomos salvos, fomos convertidos a Cristo Jesus, nós que cremos verdadeiramente em Cristo Jesus, a nossa iniquidade foi perdoada. O nosso pecado foi perdoado. Isso não nos domina mais. Eu tenho um versículo que eu gosto demais, não está aqui, mas vou citá-lo, Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Acabou, tetelestai, está consumado. O pecado não domina mais sobre o cristão salvo pela graça de Deus. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, também não coloquei aqui, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que nós fomos escolhidos nele, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Irmãos, caminhando para o final, eu disse que se desse tempo eu ia falar até o 3, eu não esperava falar tanto, então eu vou ficar até o 7 mesmo, na próxima eu termino. Irmãos queridos, a nossa iniquidade, ela foi perdoada, o nosso pecado foi perdoado, eu fui crucificado juntamente com Cristo na cruz, e hoje eu posso dizer, sou santo. Isso fere os tímpanos das pessoas. Você é santo, você é um pecador, eu sou santo, porque eu fui santificado por aquele que é santo, pelo Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, eu fui justificado, eu estou sendo santificado, e eu serei glorificado pela graça de Deus, nunca, jamais pelos meus méritos. E se você crê em Cristo, saiba que também não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos daquele que morreu na cruz e carregou os seus pecados. Ele nos tirou do poder do diabo e nos fez filhos de Deus. Isso é fantástico. Ele nos transportou das trevas, não é isso que diz Colossenses que nós estamos estudando? Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Ele fez isso. Ele fez. Eu não podia. Por quê? Porque onde estávamos nós? Nas trevas, perdidos, caminhando para o inferno, só que ele foi lá e nos puxou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso ele fez pela graça, pelos méritos de Cristo. Eu acho que tem um hino que diz mais ou menos assim: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu agora me alegro na sua luz, eu agora me alegro em Jesus. Mais ou menos assim, talvez a letra não seja correta, mas essa aqui foi demais. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, naquela cruz, que ele carregou os nossos pecados. Eu fico imaginando aquele serafim tocando os lábios de Isaías, que estava extremamente preocupado, que tinha confessado o seu pecado, os seus lábios. O serafim diz: a tua iniquidade foi perdoada, você não deve mais nada. Eu queria verdadeiramente caminhar do 8 até o 13, não vou fazer isso porque o meu tempo acabou, mas leia, a próxima vez que eu trouxer vier pregar, eu vou terminar esse texto. Leia. Eu já peço para você ler e vá de coração aberto, porque o chamado de Isaías é um chamado às avessas, é um chamado contrário de tudo aquilo que você já ouviu as pessoas dizer que eu fui chamado para pregar às multidões, eu vou pregar e os estádios vão converter. Você vai ver que Isaías foi chamado, foi para endurecer o coração do povo. Então você se prepara. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe. Graças a Deus.